Olá, queridos, graça e paz, eu sou José Maurício e estou aqui no meu canal para mais uma vez tratarmos de assuntos relevantes para nós cristãos, para nós estudiosos da Bíblia, da Palavra de Deus. E o tema hoje foi sugerido pela Ellen Regina, uma das nossas inscritas do canal, e ela pediu para nós falarmos sobre jejum, explicar sobre jejum, já que é um assunto tão complexo, tão às vezes místico, ou tornam o assunto místico, e tão necessário para entendimento do povo cristão. Então nós vamos tratar hoje sobre o poder do jejum na oração. É claro que para falarmos do poder do jejum na oração, é necessário que haja um entendimento muito profundo e muito bem embasado, senão a gente incorre em vários erros bíblicos, não é isso? Então nós vamos falar sobre o jejum. O que é o jejum? Como praticar jejum? Esse negócio de jejum de Daniel, 21 dias, 40 dias, 7 dias, quanto tempo posso ficar sem comer? E beber água, quanto tempo posso ficar sem beber água? Quais foram os jejuns mais impactantes da Bíblia? E esses jejuns de Moisés, Jesus, Elias, de 40 dias? Posso fazer também? Tenho condições de fazer? Deus quer que eu faça isso também? Isso e muito mais daqui a 15 segundos. Aguarde aí. Pois bem, estamos de volta e o assunto é o poder do jejum na oração. Muitas igrejas, doutrinas, teólogos, estudiosos, pastores, cristãos, profetas, têm as suas opiniões, as suas concepções a respeito de jejum. E é claro que julgamos jejum e oração por causa daquele contexto lá de Marcos, no capítulo 9, quando Jesus desce da transfiguração no Monte Tabor, e um homem vem procurá-lo pedindo misericórdia, porque o seu filho estava sendo atacado por um espírito maligno. E ele rogou aos discípulos, e os discípulos não puderam retirar aquele espírito imundo, que Jesus depois chama de casta. E quando os discípulos foram perguntar, mestre, por que nós não podemos expulsar? E Jesus dá uma resposta a eles. E dentro da resposta disse, essa casta não sai senão através do jejum e da oração. E por causa dessa conjugação, ou por causa dessa colocação de Jesus, nós nos apropriamos, e pregadores são bênçãos. Quando eles ensinam o que é correto, vai embora. Mas quando eles criam um jargão, quando eles criam um senso comum, meu Deus, se alastra pela igreja, e nós acabamos, infelizmente, pegando isso como uma verdade central bíblica, quando teologicamente muitas vezes não é. Então nós vamos tentar entender aqui o que é o jejum. Por que preciso jejuar? Para que eu preciso jejuar e como jejuar? Primeiramente, temos que entender que somos tricotômicos, a nossa percepção é essa, corpo, alma e espírito, mas também há uma certa dicotomia, se nós pensarmos que somos material e imaterial, ou seja, material ou espiritual. Paulo fala de homem interior, de homem exterior. Vemos textos paulinos ou texto apostólico falando de homem, ou seja, a criatura, a pessoa espiritual que está dentro de nós, e a pessoa, infelizmente, conforme Romanos 7 fala, da carne, a pessoa das paixões, a pessoa que está aqui no mundo terreno, mundo físico, promovendo uma série de males e percepções erradas e negativas que provocam e forjam pecados. E aí vem uma situação, por que preciso jejuar? O primeiro ponto que nós precisamos entender é que o jejum ele é necessário para fortalecer o homem interior. O jejum ele é importante para nós darmos vida, darmos saúde, darmos capacitação para o nosso espírito. O nosso espírito, infelizmente, ele é pouco alimentado. Nós vivemos de televisão, vivemos de internet, vivemos de compras, vivemos de comida, bebida, sono, ou seja, necessidades fisiológicas e necessidades psíquicas. E geralmente as nossas necessidades fisiológicas e psíquicas são sempre maiores que as necessidades espirituais. Nós dormimos mais do que oramos, nós bebemos mais do que jejuamos,
nós ficamos muito mais presos ao trabalho, à diversão e às obrigações do que aos momentos de espiritualidade com Deus na igreja ou propriamente em casa. Então nós precisamos fortalecer o nosso espírito. E a melhor maneira de fortalecermos o nosso espírito é com oração, com a leitura e também, é claro, reflexão e meditação da palavra, mas acima de tudo, com jejum. O jejum, na verdade, não é uma prática dos crentes. O jejum já é uma prática antiga, inclusive, de outros povos e outras religiões. Há religiões dentro do hinduísmo, o budismo e outras mais que praticam o jejum como forma de purificação. E nós precisamos entender que nós cristãos, porque Jesus fez isso muitas vezes, precisamos praticar o jejum para fortalecer o nosso espírito. Porém, praticar de forma correta, coerente, espiritual, sem fanatismo, sem religiosidade e, acima de tudo, não colocando a nossa saúde em risco. Voltando à pergunta, para que jejuar? Jejuar para casamento. Pastor, estou fazendo jejum para casar. Pastor, estou jejuando para passar no concurso. Pastor, estou jejuando para trocar de casa. Primeiramente, vamos entender uma coisa. Jejum é um meio para atingir uma finalidade e não uma finalidade em si. As pessoas acabam transformando o jejum numa finalidade. Jejum não é uma finalidade. Jejum é um meio, é uma ferramenta. Então é pecado jejuar para obter uma casa? Eu não estou dizendo que é pecado, não estou dizendo que é ilícito. Porém, se está usando uma ferramenta que deverá nos levar a um fim como uma finalidade em si mesmo. E aí o que acontece? Nós não aprendemos a ser homens e mulheres espirituais, porque jejuamos para obter coisas. E o jejum não é para obter coisas. O jejum não pode ser uma moeda no reino espiritual. O jejum é uma prática de disciplina espiritual para fazer você e eu chegarmos à estatura de varões perfeitos, à semelhança do Filho de Deus. Por que jejuamos? Nós jejuamos para fortalecer o espírito. Quando você chega lá em Romanos 7, 21, 22, Paulo fala do homem interior e exterior, 2 Coríntios 5, 16 também. Em Efésios, lá no capítulo 3, 16, ele fala para iluminar os nossos corações, e quando chega no capítulo 3, verso 16, fala assim, no homem interior. Então vamos compreender que o homem interior, o nosso espírito, ele precisa ser fortalecido. E ele só se fortalece quando se liga nas coisas do alto, ao pensar nas coisas do alto, não pensar nas coisas da terra. Não vos conformeis com este século, mas renove a sua mente. E quando você vê Paulo lá aos Gálatas, no capítulo 5, falando das obras da carne e das obras do Espírito, vamos entender que as obras da carne são obras materialistas, são obras passionais. E como eu vou viver como um homem espiritual vivendo as obras do Espírito? Praticando, além de outras coisas, o jejum, a oração e o jejum. Por isso que o jejum ele é um meio para uma finalidade. Quando eu começo a usar e processar o jejum para simplesmente se transformar numa moeda de troca para eu conseguir coisas, eu infelizmente até consigo, mas às vezes faço violência ao reino espiritual em prol de um objetivo que eu quero. E isso não tem nada a ver com Deus. Quais são os piores erros que nós cristãos cometemos? Senso comum, jejum de Daniel. Pelo amor de Deus, gente. Se você for ver o contexto bíblico da questão de Daniel, quando chega novo à Babilônia, ele seria obrigado a ficar 3 anos comendo carne, vinho e todos os manjares de Babilônia. E tudo oferecido a deuses. Então Daniel pede ao administrador que não dê a eles as comidas contaminadas, que durante um tempo lhes dê uma oportunidade de provar que eles podem viver bem, com saúde, com sabedoria, através de legumes. Então, por 10 dias, o texto está aqui embaixo, tá? Daniel, lá no início do capítulo 1 de Daniel, por 10 dias, Daniel pede para provar ao eunuco que ele e seus amigos Ananias, Azarias e Misael poderiam viver bem sem vinho, sem carne, sem manjares da mesa do rei. Isso não tem nada a ver com o jejum de Daniel. O jejum de Daniel, comer isso, comer aquilo. Por favor, é senso comum, a Bíblia não fala disso.
E os 21 dias? Nos 21 dias, Daniel no capítulo 9 recebe um direcionamento espiritual e ele fica 3 semanas sem se alimentar. 3 semanas ou 21 dias, ele fala no 24º dia. E aí as pessoas entendem que Daniel está promovendo uma receita de jejum negativo. Ali foi um fato particular, pessoal da vida de Daniel. E nós não podemos copiar irrestritamente. O crente tem essa mania. Vamos dar 7 voltas aqui, vamos tentar abrir um mar ali. Pelo amor de Deus, gente. Deus é um Deus de criatividade, é um Deus criativo, é um Deus criador. E às vezes nós repetimos receitas que a Bíblia nunca quis que fossem receitas. E nós criamos isso, é um senso comum, uma religiosidade, e nada tem a ver com o que Deus quer para nós. Algumas pessoas perguntam assim, mas e o jejum é de 40 dias? Primeiro, 3 são os personagens que jejuam 40 dias e 40 noites sem beber água e sem comer. Primeiro personagem, Moisés. Segundo personagem, Elias. Terceiro personagem, Jesus. Há esses 3 modelos de homens e a essas três práticas de jejum chamamos ou denominamos de jejum sobrenatural. Ou seja, não é natural esse tipo de jejum. Ele tem que ser pelo Espírito Santo. É perigoso alguém jejuar 40 dias e 40 noites sem líquido e sem ingestão de alimento. Primeiro que ficar sem água por até 3 ou 4 dias é super perigoso. Nós liberamos durante um dia de 2 a 2,5 litros de água entre suor, urina e evacuação. Então nós temos que repor essa água. Não podemos ficar muito tempo sem beber água. Outra coisa, água não alimenta. A água é para hidratar, é para hidrolisar, é para nos dar a capacidade de manter o nosso corpo, já que temos que entender que 2/3 do nosso corpo contém água, de 66% a 70% é água. Como assim eu vou deixar de beber água? Em nome de um aspecto espiritual. Muito cuidado com o fanatismo e muito cuidado com a religiosidade e senso comum. Precisamos entender o que é correto e o que não é, o que pode e o que não pode. A água não é alimento, a água não é algo que venha sustentar como arroz, feijão, pão. A água é uma necessidade do corpo para funcionamento e a privação da água nos prejudica fisiologicamente, nos prejudica mentalmente, nos prejudica quimicamente, neurologicamente. Os prejuízos de quem fica muito tempo sem água, o prejuízo é muito grande. Então, cuidado com essa falta de ingestão de água, porque água não alimenta. Entenda que a água regula a temperatura do seu corpo. A água elimina toxinas através da urina e do suor. A água interfere, se você não bebe água, interfere no funcionamento dos rins, intestinos e no processo circulatório. Ainda provoca inflamações, ok? Também gera cãibra, dor de cabeça, cansaço, fadiga, dor muscular e alteração de humor. Isso tudo quando você fica algum tempo sem beber água. Todos nós precisamos beber água diariamente. Ficar sem água em prol de um jejum, temos que tomar muito cuidado, porque isso pode interferir. Já vi casos em hospitais públicos aqui no Rio, de algumas igrejas, que não vou citar o nome, da ignorância de alguns irmãos de ficar vários dias sem beber água e entrarem desidratado nos hospitais, e o médico perguntar o que está vendo, e quando a pessoa diz do que se trata, recebeu uma bronca muito grande do médico. Por favor, água é uma necessidade de funcionamento do corpo. Ok? Ela não é um prazer fisiológico como um bife, como uma batata frita, como um hambúrguer. Então nós temos que entender que a água ela é necessária para nós sobrevivermos com saúde. Até mesmo nesse tempo de jejum. A água é necessidade ímpar para o nosso corpo. E aquela parte onde Jesus diz, essa casta não sai senão com jejum e oração. Não é só com jejum que expulsamos demônios? Olha, essa premissa não pode ser algo verdadeiro. Porque antes do capítulo 9, Jesus vai a Gadara e expulsa um homem com uma legião de demônios. E ali não tem nada a ver, o contexto não tem a ver com jejum e oração. Jesus estava sempre preparado para confrontar o inferno e os demônios.
O que Jesus falou para os discípulos primeiro foi: por causa da pouca fé de vocês. E vocês verão Jesus dizendo isso. Por que os discípulos dizem, por que nós não podemos expulsar? E primeiro Jesus diz, por causa da pequenez da vossa fé. E por que Jesus está falando isso? Porque anteriormente eles tinham saído na comissão dos 12 e na comissão dos 70. E nessa comissão eles expulsaram demônios, eles curaram enfermos. E agora eles voltaram por uma experiência nova de uma casta, Jesus que diz que essa casta, ou seja, um número muito grande de demônios, e eles não conseguiram expulsar. O que Jesus está ensinando a eles ali é que eles precisavam aumentar a sua capacidade de crer e de fé no poder de Deus, no nome de Jesus, mas que também essa prática envolvia o jejum e a oração. Ou seja, um envolvimento espiritual, menos físico, menos carnal, menos terrestre e mais espiritual. Por isso que ele diz, essa casta não sai senão através ou por meio de jejum e oração. Jesus está dando um caminho, Jesus está dando, na verdade, não uma receita, mas uma equação. E aí nós pegamos isso e achamos que, olha, nós temos que fazer isso, que isso aqui só acontece com jejum e oração. Por favor, nós temos que primeiramente entender que nós viemos do mundo invisível para o visível. Lá em Hebreus, no capítulo 11, o início da galeria dos heróis da fé começa dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E aí ele fala assim, ora, pela fé, nós cremos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o que se vê, veio a partir do que não se vê. Então, quando Jesus fala na oração sacerdotal, que chamamos de Pai Nosso, assim, olha, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, está falando de interligação do invisível para o visível. O jejum faz com que nós ativemos o nosso homem espiritual, o homem interior, e ele promova no reino espiritual aquilo que nós precisamos no mundo físico. Mas não é como uma manipulação para casamento, para carro, para emprego, porque quando nós falamos que precisamos jejuar para casar, pelo amor de Deus, onde é que ficam os nossos critérios? Onde é que fica o amor? Onde é que fica a nossa questão de namoro, noivado? Nós vamos espiritualizar isso, e quando nós queremos comprar um carro, nós primeiro temos que administrar o nosso dinheiro, temos que saber se nós temos condições de comprar, pagar documento, pagar os impostos, pagar gasolina. E casa, temos que administrar, temos que correr atrás no banco, ou seja, não é tudo jejum e oração, não funciona assim. Jejum e oração é para tornar você um homem ou uma mulher de Deus, pronta para saber, para ver, para desenvolver, para ter sensibilidade espiritual naquilo que concerne as coisas de Deus. É claro, e quando eu busco o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas me são acrescentadas. Mas para eu buscar o reino de Deus e a sua justiça, eu tenho que jejuar para buscar o reino de Deus e a sua justiça. E não todas as coisas primeiro para depois conhecer o reino de Deus e a sua justiça. Isso é um erro crasso que nós, evangélicos e cristãos, cometemos. Utilizamos o jejum de forma incorreta, de forma errada, querendo pegar as coisas, quando na verdade o jejum é para nos tornar alguém melhor, para nos tornar alguém espiritual. E um homem, uma mulher espiritual, ele discerne a tudo, ele vê tudo, ele percebe tudo, de ninguém é discernido, como diz o apóstolo Paulo. Então precisamos compreender a natureza correta do jejum e da oração. Mas biblicamente, eu vejo lá em Jonas, que Jonas quando vai pregar no capítulo 3, que o povo de Nínive todo jejuou, o rei mandou todos eles não comerem e não beberem. É verdade, até os animais. Mas entenda ali um aspecto de arrependimento por um pequeno tempo. Jonas foi uma voz profética, mesmo que contrariado, e ali o rei entendeu aquilo como já uma prática de outros povos, de outras religiões, temendo ao Deus do profeta Jonas e o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Israel. Ele faz com que o povo entre em jejum e oração para arrependimento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, a palavra que Deus dá a Salomão lá em 2 Crônicas, 7,14. Então vamos ver que ali houve um momento do povo se fechar, focar-se no arrependimento. Foi espiritual, não foi para conseguir nada, foi para pedir o perdão a Deus. E o jejum lá, que Esther fala com Mordecai, para ele jejuar, os judeus jejuar, porque elas também jejuam, e para que eles não comessem e não bebessem nada. Eu fui procurar o contexto, e a gente tem que ter cuidado com o contexto hermenêutico, e também procurar a exegese do texto. Ali não beber não é literalmente a água, é não beber vinho, não beber aquilo que dá prazer.
até que ela conseguisse entrar na presença do rei e ter o favorecimento do rei para lutar contra o extermínio do povo judeu. E ela pede a seu tio Mordecai, o Mardoqueu, para entrar em jejum e oração com o povo. Nós não podemos transformar o jejum e oração em coisa, sabe, quase uma bruxaria, quase uma mandinga. Pelo amor de Deus, não é isso. Jejum e oração é uma prática, são práticas. E o jejum é uma prática de disciplina, é uma prática de fé. E que faz bem para o corpo, sabia disso? Libera toxina quando você faz no momento certo, por um tempo correto. 24 horas e um mês, segundo a ciência, nós vamos ver isso em revistas especializadas. Dizem, e até pesquisas de médicos, fisiologistas, dizendo que uma pessoa que jejua 24 horas e um mês, ela libera bastante toxina. Agora, é 24 horas e um mês. E não fala da percepção de perder a água, muito pelo contrário, é alimento, ok? Então nós temos que entender que Deus quer que nós jejuemos, Deus quer que nós conheçamos a sua face, sim, mas temos que fazer isso de forma correta. É necessário que busquemos a Deus pelo caminho certo, através do Espírito Santo, através da palavra de Deus, conhecendo o que é correto e fazendo diferença entre o que é senso comum, o que é religião e o que é verdadeiramente lícito e o que é espiritual. Pois bem, nós terminamos aqui a primeira parte, porque ainda vamos falar de muitas outras coisas mais de jejum, oração, vamos falar de batalha espiritual, nós vamos falar de alguns exemplos bíblicos de jejum, nós vamos falar ainda de fisiologia. Isso tudo vai para o próximo módulo, porque senão a gente estoura todo o tempo aqui. Eu espero que Deus abençoe sua vida, que você faça perguntas. Deixe o seu like, por favor. Deixe o seu like. Isso aí fortalece o canal, nos ajuda a crescer. Compartilhe o vídeo com as pessoas. Nos ajude a crescer nesse momento, porque aqui nós não estamos vendendo nada. Nós estamos abençoando a sua vida, dando conhecimento bíblico, provocando em você essa metanoia, levando você a pensar, a repensar, concordar ou não, mas nos ajude a promover o reino de Deus através das ferramentas de mídia. Você seja um vaso de bênção e que Deus possa acrescentar em você sabedoria, conhecimento e graça. Deus abençoe a todos vocês. Paz.